Olá, este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver, confiante, Neymar já sonha com uma final contra o Boca Juniors. No Corinthians, o discurso é de cautela antes do duelo contra o Peixe. E mais porque o futebol paulista está dando de goleada no Carioca e ainda, fim de cartilha no Flamengo abre caminho para Adriano. Uma homenagem ao goleiro Rafael marcou o dia seguinte do Santos após a conquista da vaga nas semifinais da Libertadores. Um dos heróis do Peixe no jogo, ao defender a cobrança de pênalti de Emiliano Papa do Vélez Sarsfield, o camisa 1 ganhou uma pintura no muro do Centenário. A vitória nos pênaltis sobre o time argentino só fez aumentar a confiança do time da Vila. O craque Neymar já sonha com uma final contra o Boca Juniors. O atacante acredita que irá repetir a geração de Pelé, que faturou os títulos da competição sul-americana em 62 contra o Peñarol e 63 contra o Boca Juniors. Mas eu vejo uma história se repetindo. O ano passado a gente foi campeão, em 2011, contra o Peñarol. E esse ano, em 2012, tem tudo para que seja campeão novamente. E em 61, o Santos foi campeão contra o Peñarol. Em 62, contra o Boca Juniors. Então, eu meio que estou sonhando com isso. É uma busca de chegar na final, claro, respeitando, como eu já disse, todas as equipes, respeitando o Corinthians, que é uma grande equipe. A gente tem que jogar e ganhar para que isso possa acontecer. Lembrando que no ano passado o Santos conquistou o tri em cima do Peñarol. E o time do Corinthians parece concordar com o Neymar sobre o favoritismo do Santos, exatamente porque a joia está do outro lado. Quem tem Neymar, quem tem Messi, quem tem Cristiano Ronaldo, naturalmente tem uma vantagem a mais. E são só 3 times que tem esses craques aí, né? Então, em cima de tudo isso, e atrás desses craques também tem uma baita equipe. A gente não esconde isso e não tem como. Jogadores inteligentes, como já falei, já experientes, já vitoriosos. O primeiro confronto entre Santos e Corinthians será no dia 13 de junho. Os dirigentes santistas querem que os jogos sejam realizados no Morumbi, por ser um campo neutro. Mas o Corinthians confirmou que o jogo de volta no dia 20 de junho, de mando de campo do Timão, será no Pacaembu. As classificações de Santos e Corinthians na Libertadores e São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil contrastam com as eliminações dos times do Rio de Janeiro na temporada. Matheus Benato, por que o futebol paulista vive uma melhor fase do que o carioca? Oi, Luli. É claro que para o futebol paulista e principalmente para o seu torcedor, é importante ter os 4 clubes de São Paulo em fase semifinal dos mais importantes torneios do ano. Mas isso não significa, por exemplo, que o futebol paulista esteja num nível acima do futebol carioca. As classificações de Corinthians e Santos, por exemplo, foram muito peculiares. O Corinthians eliminou o Vasco com gols 42 do segundo tempo no Pacaembu. Se não fosse isso, o gol do Paulinho, a decisão iria para os pênaltis. O Santos também está na semifinal depois de uma disputa de pênaltis, onde poderia ter perdido. Então, isso é muito comum em torneio de mata-mata. Não foram classificações folgadas, livres, que mostram que Santos e Corinthians estão muito acima dos clubes do Rio. São Paulo e Palmeiras vivem uma situação parecida. Eles são semifinalistas da Copa do Brasil agora, mas até há 2 semanas antes dos confrontos das quartas, a gente estava discutindo quem ia cair primeiro, se o Filipão, técnico do Palmeiras, ou o Leão, técnico de São Paulo. A gente vai ver se quem está melhor, se é o futebol paulista ou o carioca, durante o Brasileirão, que vai até dezembro, um torneio de pontos corridos, e daí a gente vai mostrar quem tem mais elenco, quem tem mais planejamento, quem consegue contornar melhor as crises. Aí sim, eu acho que mata-mata é mais emoção e vamos dizer que São Paulo deu mais sorte que o Rio nessa fase das competições. Tá certo, Matheus. E não são só os 4 grandes de São Paulo que estão prometendo fazer bonito aí na temporada. A Lusa apresentou um pacotão de reforços na tarde dessa sexta-feira no Canindé. Dos 6 jogadores, um deles atraiu todos os holofotes. O goleiro Dida, pentacampeão mundial com a seleção brasileira e que estava há 2 anos sem clube. O tempo longe dos gramados terá que ser revertido, mas se depender da vontade de Dida, o retorno dele aos jogos não irá demorar muito. A principal motivação, acho que é o desejo ainda que eu tenho de atuar, né? Eu fiquei parado
praticamente esses 2 anos. E a vontade ainda de disputar uma partida, de estar defendendo um clube foi muito grande. Eu acho que quando apareceu esse convite, realmente foi um momento bom para a minha vida, porque eu estava ainda meio indeciso, praticamente se eu voltava ou não. Gabriela Chabatura, o que representa a chegada de Dida na Portuguesa? É mais uma aposta de marketing ou a contratação do goleiro pentacampeão mundial mostra que a Lusa não está para brincadeira? Há quase 2 anos, sem jogar e com 38 anos, Dida chega à Portuguesa sob olhares desconfiados se ele pode render em campo o que ele rendeu no Milan, Corinthians e Cruzeiro. A Portuguesa vai aproveitar da imagem do jogador para ações de marketing e apelo ao torcedor. Inclusive, foi por meio de um patrocinador que a Lusa conseguiu viabilizar o negócio. É claro que dentro de campo, Dida é uma peça experiente e com certeza pode ajudar o time neste Brasileirão. Ok, obrigada, Gabriela. E além do goleiro Dida, a Lusa apresentou os meias Diguinho, Gladson e Michael e os zagueiros Valdomiro e André Luiz, ex-Santos e Botafogo. Mais um jogador no departamento médico do Fluminense, o atacante Rafael Sobis, sofreu um estiramento no bíceps da coxa direita e não enfrenta o Figueirense domingo no Engenhão. Sobis, que não tem data para retornar aos gramados, é o 5º desfalque do time tricolor na 2ª rodada do Brasileirão. Deco, Fred, Diguinho e Valência também estão no estaleiro. Complicado, onde nós não esperávamos perder mais jogadores, né? E perdemos o Sobis agora também o Moura. Mas vamos dentro daquilo que nós temos a nível de grupo, não adianta ficar lamentando. O contrato de Sobis, que está emprestado pelo Al Jazeera, termina no dia 1º de agosto deste ano. O momento pós-eliminação na Libertadores é de dor moral, física e financeira no Fluminense. O fracasso na competição sul-americana coloca em xeque o investimento feito pela diretoria tricolor na contratação de reforços como o Rodrigo Caetano, por exemplo. Bruno Marinho, a diretoria do Flu tem um plano para se recuperar na temporada? A diretoria do Fluminense não deve fazer mais nenhuma contratação de peso para essa disputa do Campeonato Brasileiro. Talvez 1 ou 2 nomes pontuais que sejam precisos aí para uma contingência, talvez até mesmo de lesão, mas nenhuma contratação daquelas que você possa falar realmente um reforço de arrasar quarteirão. A diretoria acredita que com o elenco que o Abel tem em mãos, a condição de uma boa campanha no Brasileiro é muito grande e a tendência é que isso realmente aconteça. Ok, Bruno. E o Flamengo encara o Internacional neste sábado em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas a partida em casa é o assunto menos comentado no Ninho do Urubu. Durante a entrevista coletiva de Joel Santana, o técnico foi bombardeado com perguntas sobre uma suposta briga com o atacante Wagner Love. O treinador desmentiu o boato. Estão vendendo cascata, estão vendendo mentira, que estão querendo criar uma situação dentro do clube. Se é política, se é interna, se é onde quiser. Pô, larga o meu pé, cara. E a polêmica envolvendo Ronaldinho e o Flamengo só aumenta. O clube estuda a possibilidade de promover amistosos na China e nos Estados Unidos para pagar os salários do craque. A ideia é levar o time da base e Ronaldinho como astro principal. Desta forma, a diretoria não prejudicaria o time no Campeonato Brasileiro. O técnico Joel Santana disse que ainda não foi informado sobre os amistosos, mas aprovou a proposta. Para você ganhar dinheiro, tu tem que ter sacrifício, porque em casa aqui não adianta nada. É ou não é? Você tem que apresentar o seu produto. Já que o nosso produto é um produto cobiçado, e se nós vamos ter tempo suficiente para recuperar para outro jogo, há de convir pessoas inteligentes, como nós somos, que nós temos que ir lá vender o nosso produto. Acabou a disciplina no Fla. O autor da cartilha sobre bom comportamento para os jogadores do time rubro-negro pediu demissão. Jairo dos Santos decidiu deixar o cargo de gerente de futebol do clube porque, além de não ter recebido pelos 3 meses de trabalho, ainda viu seu plano de colocar ordem no departamento ir por água abaixo. O manual criado por Jairo para acabar com a indisciplina dos jogadores virou motivo de piada entre os atletas. Códigos de conduta, como ir para a cama mais cedo, foram recebidos com desdém e gozações.
E nesse momento quem deve estar celebrando, além de Ronaldinho Gaúcho, a saída do ex-dirigente, é o imperador Adriano. Adriano está aí se recuperando da cirurgia no tornozelo, se preparando para voltar ao Clube Rubro-Negro, e com essa notícia ele deve estar ainda mais empolgado, né? Conhecendo ele como a gente conhece. A conclusão de Jairo dos Santos é de que as pessoas no departamento de futebol não querem seriedade. Para o ex-gerente de futebol do Fla, não adianta mudar as peças de comando, é preciso mudar a mentalidade do clube, que precisa mesmo de maior responsabilidade. Pois é, né? Mas ninguém quer responsabilidade. Com 10 desfalques para o confronto com o Bahia, entre eles Lucas, Casemiro e Bruno Vini, que estão com a seleção brasileira, Emerson Leão nem sequer cogita poupar algum jogador para o duelo deste sábado. Para o treinador, se for preciso descansar o atleta, que seja em treino, como aconteceu nessa sexta-feira com o zagueiro Rodolfo, o volante Denilson e o lateral direito Douglas. Se nós ouvimos um companheiro seu falar que nós temos 10 ausências, não posso nem pensar em poupar. No treino, sim, hoje nós poupamos um pouco os 3 jogadores que eu acabei aqui de falar. Isso é poupar. Agora, o jogador gosta de jogar e eu vou voltar a falar novamente. Eu não gosto de poupar ninguém no jogo, não. O Usain Bolt estreou com vitória nos meetings europeus. Após largar mal, o jamaicano se recuperou nos 50 metros finais, vencendo a prova do 100 em 10 segundos e 4 centésimos. Após 24 anos, a seleção cubana de vôlei está fora dos Jogos Olímpicos. A equipe feminina desperdiçou a última chance de carimbar o passaporte para Londres com uma derrota no pré-olímpico mundial em Tóquio, ao perder para as japonesas por 3-2. O primeiro grupo da seleção brasileira de natação viaja neste domingo para Londres. Os 20 atletas, 15 homens e 5 mulheres, vão participar de eventos teste para reforçar a preparação para a Olimpíada. O técnico Mano Menezes divulgou o time titular que enfrentará a Dinamarca neste sábado em Hamburgo. O treinador montou a equipe como prometido, com ênfase nos jogadores mais jovens, por causa da Olimpíada. Entre os escolhidos estão 4 campeões mundiais sub-20, Danilo, Juan, Lucas e Oscar. Uma despedida do tamanho do trabalho de Pep Guardiola. Com todas as características implantadas pelo treinador, o Barcelona derrotou o Atlético Bilbao por 3-0 no Vicente Calderón e presenteou o comandante com o título da Copa do Rei. Guardiola deixa o clube catalão com 14 taças, incluindo 2 Copas do Rei, 3 campeonatos espanhóis, 2 Ligas dos Campeões e 2 Mundiais de Clubes. Tudo em apenas 4 temporadas. Isso é que é ser campeão, né? As eliminações de Flu e Vasco e a classificação de Santos e Corinthians na Libertadores, sem dúvida, mobilizaram o noticiário esportivo. Você fica com o resumo da semana e a gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Beijo você.